Pode começar? Espera só o ok lá. Pode tocar? Queridos, boa tarde. Minto, bom dia. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Clécio, sou professor de História do Brasil do curso. E semana que vem, todos vocês vão estar fazendo prova, então nós vamos dar hoje um panorama geral para vocês. Lembrando que a aula de hoje é aula de revisão. Revisão é aquilo que você já estudou o assunto e tem dúvida num ponto ou outro. Então não tem como em 90 minutos dar todo o conteúdo da ESA detalhadamente. Então nós vamos fazer uma revisão aqui pautado nas questões que têm tido mais incidência, que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Outra coisa, a aula de hoje vai ser uma aula de revisão, tanto quanto rápido, mas vamos lá, não é aula de dúvidas. Então eu quero saber aquilo, eu estou com dúvida nisso. É a aula da semana. Quem está me assistindo no vídeo, em casa, sabe que quinta-feira passada e quinta que vai vir agora, a aula está sendo só de dúvidas. Aí ali é o momento de você perguntar tudo o que você quiser, referente à prova, obviamente. Mas então, é essa aula. Hoje vai ser revisão. Por quê? Senão não vai dar tempo de eu terminar o conteúdo. Beleza, galera? Vamos tocar o barraco? Vamos, que ano que vem, se Deus quiser, vai estar todo mundo já marchando feliz da vida. Pessoal, eu vou começar com o seguinte. Eu mostro esse quadro aqui para justificar as questões que eu vou fazer aqui. Eu vou passar uma revisão de história do Brasil toda e nós vamos ter, se tudo der certo, vou resolver apenas 5 questões, que são 5 questões dos assuntos que mais caem. Esse xizinho que vocês estão vendo aqui, gente, são os assuntos, os anos, os 7 últimos anos e em que tem caído. Então, se você olhar aqui, alguns assuntos que têm pouca incidência, eu vou passar relativamente rápido. Não vai cair na prova? Não é isso que eu estou dizendo. Mas, baseado nos últimos 7 anos, a incidência tem sido essa. Então, por exemplo, vocês vão ver que eu vou mostrar a questão de navegação, período joanino, Dom Pedro II, República Velha e Vargas. Então, tem algumas coisas que eu vou passar mais ou menos rápido. Exemplo, regime militar. Olha quantas questões caíram nos últimos 7 anos. Nada. Claro, é uma prova, concurso militar. Então, é um assunto delicado para a gente fazer perguntas. Tá bom? Então, alguns assuntos eu vou passar rápido. Estou colocando isso aqui só para você entender, porque eu vou dar a revisão mesclando com algumas questões da ESA, só para quem aqui na sala ou em casa estiver fazendo a prova pela primeira vez, nunca fez, como é que é o tipo de questão. Aí eu vou mostrar aqui. Gente, só queria dar um aviso, aproveitar hoje, que tem um número maior aqui. Eu deixei no site, vocês devem ter visto, alguns arquivos. Um deles são todas as questões dos 7 últimos anos da ESA. Dá 50 e poucos questões. 51 questões. A ideia é vocês... Tem um gabarito no final, óbvio. Mas é responder aquilo tudo, caso não tenha entendido alguma questão, aí pergunta depois na sala ou online, como achar melhor. E deixei outros arquivos, uma linha do tempo, constituições, algumas coisas, tá bom? Para vocês irem utilizando. Então, quem não pegou ainda, vai no site do curso, que tem esses arquivos lá direitinho de História do Brasil, com o nome de cada um. Vamos começar, então? Então, vamos tocar, que hoje, vamos lá, dá tempo. Tem que dar. Gente, o único assunto que não é de História do Brasil e que cai na sua prova é a expansão marítima, ou grandes navegações. E se você der uma olhada, cai até consideravelmente. Tá? É o único assunto de história geral que não é História do Brasil, obviamente. Então vamos lá rapidinho. Vai ser voado, hein, gente? A maior parte é oral. Então quem quiser ir anotando, depois pega a aula gravada e vai pegando em casa. Primeira coisa, conceito de expansão marítima ou grande navegação são apenas navegações feitas em oceano, mar aberto, não feito em rio ou mares pequenos. Tá? Na época, a navegação mais normal era pelo mar Mediterrâneo. Não é isso, navegação é em oceano. Aí você pergunta, e qual o objetivo? Para que começou isso? No século XV. XV é 1400 e qualquer coisa. Seguinte, o objetivo foi simples. Na época, o comércio que mais dava dinheiro era o chamado comércio com as Índias, ou Oriente, como se queira chamar. E o caminho mais comum era pelo mar Mediterrâneo. Na aula que eu dei isso, eu fiz um mapinha, ridículo, mas eu fiz
fiz um mapinha aqui no quadro. Hoje não vou fazer isso, não. Então, o mar Mediterrâneo. Só que um país chamado Itália, aí tinha uma questão até que era isso, um país chamado Itália bloqueou esse mar Mediterrâneo, fazendo com que os outros países, para poder ir para as Índias, tivessem que achar um outro caminho. Aí inicia as navegações. Então, o objetivo das grandes navegações é achar uma outra rota para chegar ao Oriente, ou às Índias, sem passar pelo mar Mediterrâneo. Quem começa, o primeiro país, o que dá o pontapé inicial, é Portugal, primeiro país a investir em grandes navegações. Por quê? Porque ele era o único país que tinha todas as condições necessárias para isso. Que condições? Excelente posição geográfica. Lembra que da Europa, ele está na pontinha ali da Europa, próximo ao Oceano Atlântico. Já possuía centralização política, ou seja, já possuía um rei com poder absoluto, tá? Para poder financiar e tudo mais, juntamente com a burguesia. Não estava em guerra com ninguém. Conhecia a navegação, tinha uma escola em Portugal chamada Escola de Sagres. É como se fosse a NASA da época. Tá? Entendia muito bem de navegação, por isso ele começa. Beleza. E qual o caminho, a rota que Portugal escolhe para chegar às Índias sem passar pelo Mediterrâneo? Lembra, galera? Contornando o sul da África, passando ao sul da África. Só que, claro, ele vai indo aos pouquinhos. Só para vocês terem uma noção, a primeira conquista, quando ele dá o pontapé inicial, é 1415, Celta. Ele só vai chegar nas Índias em 1498. Então ele passa aí quase que um século inteiro nessa novela de contornar a África. Aí passa por Celta, Cabo Bojador, Cabo da Boa Esperança, que é a pontinha, chamada de Cabo das Tormentas, até chegar Vasco da Gama, lá em Calicut, Índias, 1498. Traduzindo, então, para você não ter que decorar as conquistas, Portugal atinge seu objetivo, chegar às Índias sem passar pelo Mediterrâneo, contornando a África. Nesse contexto, o segundo país a investir em navegação, Espanha. Pergunta, por que não foi o primeiro? Se a Espanha tem uma boa posição geográfica, fica ali coladinho com Portugal, tinha conhecimento de navegação. Basicamente, o problema da Espanha, aí já vou até adiantando, tinha uma outra questão da ESA que era essa. A Espanha, ela estava em guerra contra os muçulmanos. Se quiser falar mouros, também, são os muçulmanos africanos. Os mouros haviam invadido a Península Ibérica e a Espanha ainda estava expulsando. Só depois que ela expulsa, que ela acaba a guerra, fica em paz, é que ela começa a navegação. Só que aí ela faz algo diferente. O objetivo dela é mesmo em Portugal, chegar nas Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo. Só que ela escolhe um outro caminho. Um espanhol da cidade de Gênova, chamado Cristóvão Colombo não é espanhol, não, eu falei espanhol, né? Um italiano da cidade de Gênova, chamado Cristóvão Colombo, vai trabalhar para a Espanha e ele dá um novo caminho. Fala, Espanha, tem uma ideia melhor de chegar nas Índias. Qual? Fazendo o que a gente chama de circunavegação. Traduz, navega sempre na direção oeste. Não troque isso na prova, pelo amor de Deus. Oeste, para poder chegar a leste, acreditando que a Terra é redonda. Se você andar para lá, você vai chegar aqui. Acho que todo mundo sabe disso, né? Então, tudo bem. Então, a ideia dele era essa. Claro que a ideia está errada, porque a Terra é muito maior, mas ele só sabia que a Terra era redonda. Problema, ele não atinge o objetivo, ele não chega nas Índias. Porque no meio do caminho tem a América. Aí Colombo bate aqui na América. E por isso que ele não chega lá. Inclusive, esse é o nome de chamar os habitantes aqui de índios, porque pensou que tivesse chegado nas Índias. E aí ele chega na América. Então, aquela perguntinha bobinha, vai estar na tua prova não, porque é muito bobo. Mas quem conquistou, quem descobriu a América foi Espanha, não Portugal. Ela foi a primeira a chegar aqui, 1492, com Cristóvão Colombo. Só que aí começa a baixaria. Quando a Espanha chega aqui, dá para ver o pedacinho aqui? Olha só, a Espanha, o pessoal daí está chegando, chega na América em 1492, Cristóvão Colombo. Portugal chega nas Índias com Vasco da Gama, 1498. Traduzindo, quando a Espanha chega aqui na América, Portugal ainda não havia chegado lá. Então a Espanha chega aqui na América, Cristóvão Colombo, tal, descobre ouro
E antes disso aqui, antes de Portugal chegar lá, Portugal quis fazer o mesmo, quis vir para cá também. Para não para não acontecer briga, Espanha e Portugal resolveram fazer alguns acordos ou tratados. O primeiro, feito em 1493, logo depois, é a chamada Bula Intercoetra, acordo entre Portugal e Espanha. Qual é a ideia? A ideia é dividir as novas terras conquistadas. O problema é que essa bula intercoetra traça uma linha no meio do Oceano Atlântico, fazendo com que Portugal não pegasse terra nenhuma na América. Por isso que no ano seguinte, 1494, é feito um segundo acordo entre Portugal e Espanha. Esse fica valendo, que todo mundo conhece. Tratado de Tordesilhas. Basicamente é 370 léguas da ilha de Cabo Verde, traça uma linha, tudo que ficar a leste da linha é de Portugal, tudo que ficar a oeste da linha é da Espanha. Para não gravar isso tudo, basicamente o Tratado de Tordesilhas é divisão entre Portugal e Espanha das novas terras conquistadas. Lembrando que Portugal vai ficar com uma parte menor, a Espanha vai ficar com uma maior. Aí eles conseguem fazer um acordo lindo e maravilhoso. Peraí, Clécio. Tratado de Tordesilhas, 1494. Então, quando foi feito o Tratado de Tordesilhas, Portugal nem tinha chegado nas Índias ainda. Não. Muito menos chegado aqui no Brasil. Tá? Só depois, então, em 1500, é que Pedro Álvares Cabral, lá de Portugal, que tem o destino de sair de Portugal e ir para as Índias, o objetivo final dele é das Índias, antes ele dá uma passada aqui na América para tomar posse de uma terra que já era nossa no papel. Tratado de Tordesilhas. Aí o descobrimento do Brasil, 1500, bonitinho, e Cabral continua a viagem para as Índias normal. Show. E só para terminar, Clécio, e acabou a história? Acabou nada, olha só o que acontece. Depois que Portugal e Espanha fizeram esse acordo, 3 países ficaram extremamente descontentes. Lembra quais são? Holanda, França e Inglaterra. Por quê? Porque esses 3 países, repetindo, Holanda, França, Inglaterra, eles quiseram vir aqui para a América também. E Espanha e Portugal não deixaram. Eles vão ficar descontentes e aí vai começar um período de invasão, que a gente fala agora quando começar a história do Brasil. Tá bom? E aí, basicamente, a consequência é que o eixo econômico muda, agora ninguém quer ir para as Índias, todo mundo quer vir para a América. Ninguém quer andar no mar Mediterrâneo, todo mundo quer atravessar é o Atlântico. Tanto que uma das consequências é que a situação financeira da Itália... Porque quando a Itália tinha um monopólio, ela tinha bloqueado o Mediterrâneo, ela estava rica. Agora ninguém mais quer ir para as Índias, então o bloqueio da Itália faz mais sentido. A visão agora é para o lado de cá. Aumenta o volume de ouro, expande a fé cristã, porque vem os jesuítas. Show? E aí o Brasil é descoberto e a gente começa agora. História do Brasil. É o único assunto que não é de história do Brasil. Vocês vão ver aqui durante a aula, gente, quem está acompanhando minhas aulas, que o assunto é história do Brasil. Tem até uma questão que eu coloquei aqui disso. Mas, eventualmente, você tem que saber alguma coisa de história geral para poder responder. Bom, como esse é um dos assuntos que tem mais incidência, aí eu peguei uma questão deles, de 2011, vai ser rápido. No contexto da expansão marítima que levou os europeus a encontrar a América, que Portugal destacou-se, primeiro país, o pioneiro das grandes navegações do século XV. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo português, destaques, basicamente você está perguntando, Portugal foi o primeiro por quê? É isso, só. Então vamos aqui que eu nem sei, tem que ler. Vamos lá. Por que Portugal foi o primeiro? Associação, acordo entre o Estado e a Igreja, a centralização do poder. Gente, se você olhar todos os itens aqui, ele tem 2 alternativas, 2 características. Na maioria dos casos, uma sempre está certa, que é para te confundir mesmo. Centralização do poder está certo. Portugal já havia feito o absolutismo, é o primeiro país a se tornar absolutista com poder centralizado. Isso está certo. Onde é que esse aqui entra na grande navegação? O que a Igreja faz? O certo, alguém aqui falou, seria a associação, Estado com E maiúsculo é governo, né? Associação Estado-burguesia. Aí o item estaria certo, política e dinheiro junto. Mas a Igreja não vai financiar nada de navegação. Vamos lá. Política mercantilista
Tá certo. Na época, gente, na Europa, não tá na tua prova, mas na Europa a gente vivia uma forma de governo chamada absolutismo. E a economia do absolutismo era... Então eu vou forçar a barra. Basicamente, todos os países europeus da época eram mercantilistas, que visa o comércio. Isso aqui tá certo. Expulsão dos mouros da Península Ibérica. Tá certo para a Espanha. E a pergunta... Aí é a judiação do aluno que está dormindo ou cansado na prova. O Clécio falou um negócio de expulsão dos mouros mesmo. Oi, tá certo. Eu falei para a Espanha. E a pergunta, o que o examinador muitas vezes faz, gente? Ele coloca um item que historicamente tá certo. Ele só tá no lugar errado. Isso aqui não está inventando, não. Isso aqui aconteceu para a Espanha. Vou pular C. D. Ausência de guerras. Pô, certinho, Portugal estava em paz. É verdade. Ascensão da nobreza fundiária. Quando eu dei essa questão aqui em sala, eu lembro que muitos alunos reclamaram por um detalhe, gente. Vocabulário. Clécio, eu não sei o que é isso. Então, sei lá se a nobreza ajudou ou não ajudou. Nobreza fundiária, gente, lembra de latifúndio. É nobreza agrária. O que vai ajudar nas navegações é a burguesia. Comércio, ó, mercantilismo, comércio. Não uma não uma nobreza agrária. Então, ascensão, crescimento da nobreza agrária. Isso ajudou em quê? Nada. E o último, centralização do poder, tá repetindo. Isso aqui é falta de criatividade do examinador, né? Põe a mesma coisa. Tá certo. Aí forçou a barra. Industrialização, uma coisa que ainda vai começar. Graças a Deus não está na tua prova, mas a industrialização começa com Inglaterra, Revolução Industrial. Mas não está na tua prova isso, não. Tá? Então, certinho é centralização administrativa. Olha o meu dedo. Centralização administrativa, Clécio, é a mesma coisa que você está falando centralização do poder. É a falta de criatividade aqui. Centralização administrativa e posição geográfica. A vantagem da prova de vocês, gente, é que todas as questões são de múltipla escolha. E aí tu vai fazer, espero que todo mundo faça isso. Você responde por eliminação, certo, gente? Isso aqui não é, você pode até não saber a resposta. Fala, não sei porque que tá certo, mas eu sei que isso não é. A ideia é assim que você vai fazer a prova. Vamos para a história do Brasil. Eita, meu pai, 1 hora, olha só. Começa com o Brasil colônia. Todo mundo sabe que o Brasil é dividido em história do Brasil. Brasil colônia, Império, República. Tá? Sendo que dentro do Brasil colônia, na ordem, os ciclos econômicos são pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro. Essa é a ordem. O quarto ciclo seria o café, mas o café só vem no Brasil Império. Dom Pedro II. Então, vamos lá. Começa. Período pré-colonial. É o comecinho. São os 30 primeiros anos. 1500 a 1530. Onde tem a exploração do pau-brasil. Então, o pau-brasil ele é utilizado como carro-chefe da nossa economia só no comecinho, o que tem menor duração. Pau-brasil. Qual é a principal utilização dele? Tinta para tecido. Serve para outras coisas, mas a principal função é essa. Tá? É uma madeira tintorial para tecido. Mão de obra usada no pau-brasil, essencialmente. Índio, não é negro. Negro a gente vai usar... Cadê o açúcar, meu pai? Aqui, no açúcar. Vai começar aqui. Índio. E o índio, vocês sabem que ele usa primeiro através do escambo, aquele lance de troca de produto. O índio trabalha em troca de uma besteira qualquer. Num segundo momento, é um trabalho forçado. Mas é com índio, beleza? Clécio, e por que acaba a exploração do pau-brasil? Porque o pau-brasil acaba. É uma atividade puramente extrativa, não se planta, não nessa época. Pau-brasil para crescer leva 100 anos para ficar pronto. Então, gente, você simplesmente extrai e leva embora. Você corta, 1 hora, acaba. Cuidado, dica. É uma atividade extrativa. Então, não povoa, não coloniza. A colonização vai começar com cana-de-açúcar. Não obriga ninguém a estar morando aqui. É uma atividade extrativa. Show de bola. Clécio, mas aí depois do pau-brasil começa a colonizar. Ué, por quê? Começa a colonizar depois do pau-brasil. Por quê? Porque como o pau-brasil não coloniza, você não precisa estar morando aqui, durante o pau-brasil, o Brasil sofreu algumas invasões. Apesar de ter expedições guarda-costas, a gente sofreu. E o principal país que invadiu o Brasil durante o período pau-brasil foi... França. Holanda vai aparecer no açúcar aqui. França, quase não tem no Rio, a França Antártica, França Equatorial, lá no Maranhão, ela invade aqui o Brasil. Invade um pouquinho, fica pega o pau-brasil e depois é expulso. Então, para que a gente começa agora a povoar, colonizar o pau-brasil? Para não correr o risco de perder o
Brasil, porque já está sofrendo ameaças de invasão. Então, o que Portugal chega à conclusão? Cara, tem que socar a gente morando ali. Senão não dá certo, a gente vai perder o Brasil. E o pau-brasil não força ninguém morar. E como que a gente vai fazer a galera morar? Aí começa! Política, gente. Começa com a cana. Eu não vou escrever aqui no quadro, não, mas aqui, onde está o meu pincel, daqui para baixo, seria já cana-de-açúcar. Tá? Se eu rabiscar aqui, vai ficar feio. E aí, como é que começa a cana-de-açúcar? Portugal tem uma ideia louca. Ele pega o Brasil e divide em várias faixas de terras, chamadas capitanias hereditárias. Basicamente, que eu não vou explicar tudo, o objetivo das capitanias é colonizar o Brasil, povoar, como você queira chamar, sem o Estado, o governo, gastar dinheiro. Porque quem vem para cá é um cara que eles dão o nome de donatário, um burguês, um particular qualquer. Vem para cá, recebe esse pedaço de terra para cultivar a cana-de-açúcar. E ele, donatário, é que é obrigado a arcar com todas as despesas. Eu tenho que comprar a muda de cana, você compra. Eu tenho que pegar a mão de obra, que eu vou falar qual é. Você compra. Eu tenho que brigar com o índio, é você. Eu tenho que evitar que o estrangeiro entre, é você. Eu tenho que construir uma casa, se vira. Então o donatário gastou dinheiro, o Estado português não. Pô, show de bola. Eu colonizo. Por que você coloniza? Porque eu estou trazendo gente para morar aqui e eu, governo, não estou gastando nada. Joia, que lindo. Pena que não deu certo. As capitanias fracassaram por N motivos. Falta de dinheiro, briga com os índios. A não ser duas que deram certo. Pernambuco e São Vicente. São as duas capitanias que vão dar certo. São as duas que mais vão desenvolver açúcar. Inclusive, Brasil Colônia... Pode continuar? Inclusive, Brasil Colônia, se é para guardar um estado, guarde Pernambuco. Toda hora vai acontecer um monte de coisa em Pernambuco, tá? E aí não dá certo, por isso o governo cria, o governo português troca capitanias pelo governo geral. Na verdade, é a mesma coisa, continua divisão, continua cana-de-açúcar. A única diferença é que, olha para minha mão, o poder que era descentralizado, vários donatários se retratando a Portugal, agora é centralizado. Tem um cara aqui que deve satisfação a Portugal. Mas continuam os donatários, continuam o cana-de-açúcar. Agora vamos para a economia, que é o que provavelmente vai cair na sua prova. Qual o produto utilizado para iniciar a colonização? Cana-de-açúcar. Por que, Clécio, escolheu cana-de-açúcar? Primeiro motivo, porque povoa a cana, você tem que estar morando aqui. Segundo, o solo é fértil. Portugal já tinha experiência, eles já tinham cultivado cana-de-açúcar na África, antes de vir para cá, em menor quantidade. Mas o principal motivo, cana-de-açúcar, dá muito dinheiro, dá mais do que abóbora, alface, pimentão. Então é a cana, esse é o motivo. Dá dinheiro, principal. Tá, e quais características que eu vou utilizar no Brasil para poder cultivar cana-de-açúcar? Aí eu resumi numa palavra, que vocês aprenderam, chamado plantation. Todo mundo sabe que plantation significa a junção de várias coisas. Então, ou seja, você quer ganhar dinheiro com cana-de-açúcar no Brasil? Olha o meu dedinho. Você tem que ter monocultura, tu não vai plantar um monte de coisa, tu vai plantar cana-de-açúcar. Latifúndio, não é numa terra pequena, tem que ser grandes extensões de terra. Produção voltada para o mercado externo, eu não estou plantando cana para o mercado interno, é para ir para fora. E o principal para a época, que eu vou explicar. Mão de obra, quando se alguém for colocar no caderno, escreve só mão de obra escrava não. Mão de obra negra, escravo. Se você falar só escravo, eu posso pensar que é o índio. Tá? Uai, e por que trocou o índio pelo negão, meu Deus do céu, aqui na cana-de-açúcar? Resposta principal, tem outros. Porque o negro dava lucro. Como assim lucro? O índio está aqui na terra, só sem no mato pegar. O negro é da África, eu tenho que pegar o navio e ir lá trazer. Ao trazê-lo para o Brasil, eu vendo. Então isso dá muito dinheiro para os traficantes de negro e o governo português malandro baixou uma lei proibindo escravizar o índio. Só podia escravizar o negro. Mas, qualquer negro que entrar no Brasil, porque negro não é nativo daqui, você tem que pagar um imposto para Portugal. Traduzindo, se eu, donatário, senhor de engenho, fazendeiro, uso índio, Portugal não está ganhando nada com isso. Se eu uso negro, Portugal está ganhando, porque eu tive que comprar e ao comprar, eu já paguei imposto para Portugal. Traduzindo, negro dá dinheiro para Portugal, índio não. Por isso, cana-de-açúcar, negro. Joia. Sociedade açucareira. Agora sim, eu começo a falar porque aqui nem sociedade direitinho. Sociedade totalmente ruralizada. Época de cana-de-açúcar é fazenda, engenho, pouquíssimas cidades. Ruralizada. Quase nenhuma mobilidade social. Nasceu pobre, morre pobre, nasceu rico, morre rico.
Tá bom? E basicamente a sociedade é dividida em senhor de engenho e escravo. Acabou. Tem uma classe média muito pequenininha aqui. Mão de obra, acabei de falar, negro, expliquei o motivo. E atividades complementares. Cana-de-açúcar era a principal atividade econômica. Mas nós tínhamos nessa época o gado, que é voltado para o mercado interno, algodão, tabaco, as chamadas drogas do sertão, guaraná, castanha e outras viagens na maionese aí. Tá. Para terminar, por que a cana... Eu sei por que o pau-brasil entrou em crise. Acabou. E por que a cana vai entrar em crise? Clécia, a cana dura o século XV, metade todo e o XVI todo. Aí é por um probleminha, amados. Quando estava tendo a cana-de-açúcar aqui, o cultivo normal, Portugal, ele fez o seguinte combinado. Lembra os 3 países que estavam zangados com a América? Com Portugal e Espanha? França, Holanda e Inglaterra. Como é que esses 3 países resolveram? França tentou fazer invasões. Tentou no pau-brasil, tá? Depois vai lá para o norte e vai fazer o Canadá. Tá? Inglaterra dedicou-se mais à pirataria, assaltar no meio do caminho. A Holanda foi a mais espertinha. Ela dedicou-se a fazer um acordo com Portugal. Então, durante a cana-de-açúcar, o acordo que a Holanda tinha com Portugal é assim: Portugal, o Brasil é teu, a cana é tua, posso fazer um combinado contigo, eu, Holanda? O que é? Eu, Holanda, faço o transporte do teu açúcar lá para a Europa. E o refino dele, que é a última etapa do açúcar, ficar mais fininho. E você me paga por isso. Pode? Portugal falou, show de bola. Então, durante todo o período açucareiro, a Holanda estava aqui como parceira de Portugal. Tá, lindo e maravilhoso. Clécia, agora explica por que o açúcar entrou em crise. Amados, aconteceu o seguinte. A partir mais ou menos de 1580 até 1640, nós tivemos um período da história do Brasil chamado União Ibérica. Traduzindo, foi um período em que a Espanha dominou Portugal. E, consequentemente, tudo que era de Portugal. Então, durante esse período chamado União Ibérica, o Brasil foi colônia da Espanha. Aqui dentro continuou tudo a mesma coisa, mudou não, só o lucro que ia para outro país. Tá. E nesse período onde o Brasil pertencia à Espanha, a Espanha era uma antiga inimiga da Holanda. Então, durante a União Ibérica, a Espanha falou, Holanda, some daqui. Você não vai fazer mais transporte, é fino porcaria nenhuma. Expulsou. Nesse período, o que a Holanda fez? Chorou? Foi chorando para casa? Não, safadinha. Ela falou, então eu vou invadir o Brasil. Aí agora que rolou o que alguns falaram aí, vou invadir o Brasil. Primeiro tentou invadir na Bahia, tomou um pau baiano lá, não conseguiu. E depois tentou invadir, que província? Pernambuco. E conseguiu. Invadiu. E a Holanda ficou dominando Pernambuco durante um tempo com um cara chamado Maurício de Nassau. Peraí, Pernambuco é uma viagem. Ele já foi de Portugal, já foi da Espanha e já foi da Holanda. Já. E ficou lá, fez um monte de coisa bacana, a produção de açúcar cresceu, coisa linda e maravilhosa. Só que no final, quando a União Ibérica acabou, que eu não vou explicar o porquê agora, o Brasil volta a ser de Portugal, trocaram o Maurício de Nassau por um novo governante de Pernambuco. E esse novo governante começou a explorar muito. Aí foi onde os pernambucanos falaram, vamos expulsar os holandeses daqui. O nome dessa guerra de expulsão é Insurreição Pernambucana. Tenha um carinho com isso. Por quê, Clécio? Dentro da insurreição pernambucana tem uma batalha chamada Batalha de Guararapes, que, segundo a versão, ali tem a origem, a gênese da criação do Exército Brasileiro. Porque foi a primeira revolta, guerra, como queira chamar, onde negro, branco e índio se uniram. E como você está fazendo uma prova para o Exército, insurreição pernambucana, as 3 etnias junto com o mesmo objetivo, expulsar os holandeses. Conseguiram expulsar? Conseguiram. Coisa, show de bola. Aí a Holanda faz o quê? É a nossa desgraça. É expulsa do Brasil, vai para as Antilhas, América Central, aqui na Bahama. E lá passa a produzir açúcar. Melhor e mais barato que o nosso. Aí, devido a uma palavrinha chamada concorrência, o Brasil se folhou na cana-de-açúcar. Então, peraí. O pau-brasil a gente entrou em crise porque acabou. A cana-de-açúcar a gente entrou em crise não é porque acabou. É porque ela ficou valendo menos em função da concorrência da danada da Holanda. Bom, se acabou para o Brasil, acabou, acabou que eu falo ciclo. Eu tenho que vir um novo ciclo econômico. Qual era o terceiro que eu falei? Ih, show de bola. Ouro. Para começar o ouro, todo mundo sabe que o ouro não foi encontrado em grande quantidade no litoral do Brasil. Só um parênteses, pau-brasil e cana-de-açúcar no litoral. Ouro só é encontrado mais para dentro, no interior do Brasil. E por que de acho o pessoal está indo para dentro? Interiorização. Basicamente, 3 fatores faz a galera sair do litoral e ir para dentro. 1, gado. Quem quisesse cultivar gado tinha que ser no interior, porque gado é voltado para o mercado interno. Então, gado não dá lucro para Portugal. Então, Portugal falou,
Quero nenhuma fazenda de gado atrapalhando fazenda de cana-de-açúcar, não. Quem quiser criar as vaquinhas, vai lá para dentro do terra. Beleza. Segundo, jesuítas, as missões jesuítas. Jesuíta é para achar índio para catequizar. Índio no litoral, gente, ou estava morto ou já tinha fugido para o interior. Então, se tu quiser achar índio... Mas a principal coisa que fez a galera ir para dentro foi um trem chamado bandeiras ou entradas. Entradas é do governo, bandeira, que é o que mais teve, é particular. Não sei o que é bandeira, não, cara. É quando um camarada vai para o interior do Brasil, uma expedição que vai para o interior do Brasil em busca de algo. Se for em busca de negro, é sertanismo de contrato. Em busca de índio, apresamento. Em busca de metais preciosos, bandeiras de prospecção. Ao vir para dentro, acha ouro? Acha. Aí inicia o nosso terceiro ciclo econômico. Uai! Então, o ciclo econômico só começa quando o anterior entrou em crise. Século XVIII. Antes de eu falar do ouro, eu tenho que falar rapidinho desse negócio aqui, que não é a história do Brasil. Tratado de Panos e Vinhos, ou Mitwin. Foi um acordo feito entre Portugal e Inglaterra, que dizia que Portugal só pode comprar tecido da Inglaterra, a Inglaterra só pode comprar vinho de Portugal. Mas o que interessa para você anotar é o seguinte, esse acordo feito entre Portugal e Inglaterra fez com que Portugal adquirisse uma dívida com a Inglaterra. Para que você está falando isso, meu pai? Já vou adiantar um troço lá da frente. Porque basicamente quase todo o ouro que sai do Brasil vai para Portugal e de Portugal... Porque em Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Mas vamos lá. Como é que começa a história do ouro? Começa, gente, já no comecinho, ó, século XVIII, comecinho, 1700. Tem uma guerra aqui chamada Guerra dos Emboabas. Vou forçar a barra. Guerra dos Emboabas nada mais foi do que uma guerra entre colonos brasileiros e portugueses, chamados de Emboabas, pela disputa da região mineradora. O pau come, quem vai explorar? Os portugueses ganham. Pronto, acabou. E aí, como é que Portugal ganha dinheiro? Então vamos lá devagar. Como é que Portugal ganha dinheiro com o pau-brasil? Ué, pega o pau-brasil e leva embora. Como é que Portugal ganha dinheiro com a cana-de-açúcar? Compra cana-de-açúcar do senhor de engenho, revende 10 vezes mais caro. E como é que Portugal ganha dinheiro com ouro? Entope o Brasil dos impostos, dos quais o principal era o quinto. Todo ouro encontrado no Brasil, um quinto, 20%, tem que ser mandado para Portugal na forma de imposto. Como é que eu mando? Eu pego o ouro e levo lá? Não. Dentro aqui do Brasil existiam várias, plural, casas de fundição. Um lugar onde você leva o ouro para eles derreterem, faziam tipo umas barrinhas bonitinhas com selo real. E essa casa de fundição é responsável por retirar o quinto. Só que todo mundo sabe que as casas tiravam muito mais do que o quinto. Por isso rolou uma outra revolta, chamada Revolta de Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica. É para acabar com as casas de fundição. O que deu? Nada. Gente, o bom de estudar a Revolta do Brasil, estudar, é que a maioria, o final é o mesmo, dá em nada. Tá? Tenta, apanha, morre e acabou. Continua do mesmo jeito. Salvo uma ou outra. Tá? Agora aqui eu vou comparar com açúcar. Olha pro meu dedinho, hein? Açúcar, sociedade ruralizada. Ouro, sociedade urbana. Agora já tem mais cidades. Açúcar não tem mobilidade social, mudança de classe. Ouro tem mobilidade social. Eu posso achar uma pedra de ouro e ficar rico. Quase não acontece isso, mas posso. Pela minha possibilidade tem. É uma economia, gente, então, urbana, onde aumenta, que é uma questão que caiu aqui, eu até falei ela essa semana, aumenta o mercado interno. Açúcar era só voltado ao mercado externo. Tanto é que nessa época, século XVIII, a capital do Brasil muda. Todo mundo lembra que a capital era Salvador. Por quê, Clécio? Porque a capital acompanhava o eixo econômico. E no açúcar, o eixo econômico é Nordeste, Pernambuco. Lembra? Agora o eixo econômico é aqui, o Centro-Sul. O que eu faço? Tem que pôr a capital, gente. Uai, Clécio, por que você não pôs em Ouro Preto? Porque a capital, obrigatoriamente, tinha que ser no litoral. O litoral mais próximo da região do ouro. Onde é, gente, que muda a capital? Rio de Janeiro. Sai de Salvador, vem pro Rio. Jóia. E já vamos para a desgraça final. Clécio, como é que o ouro vai entrar em crise? Mesmo motivo do pau-brasil. É uma atividade extrativa. Você vai pegando, uma hora acaba. E tinha uma lei que Portugal colocou, chamada Finta, que o Brasil era obrigado a mandar 100 arrobas de ouro por ano. Como o ouro foi acabando, o Brasil não foi conseguindo mandar isso. Mandava 90, 80, 70. Aí é sacanagem. O Brasil adquiriu uma dívida com Portugal. Então, já aí, a gente está devendo para Portugal e Portugal está devendo para a Inglaterra. E aí Portugal, por isso que o ouro saía da gente, é para Portugal, de Portugal para a Inglaterra.
E aí é o barato que Portugal aloprou uma vez, criando um imposto chamado derrama, que falou assim, ó, acabou a baixaria. O que é derrama? Portugal, vou cobrar todos os impostos atrasados. Com o que tiver aí, arroz, feijão, mulher, sogro, o que vocês tiverem aí, vocês vão pagar. Foi onde teve a confusão em Minas Gerais, chamado Inconfidência Mineira. É na crise do ouro. É uma revolta de elite que não queria pagar a derrama. Confidência Mineira foi com os inconfidentes. Elite, tirando Tiradentes, queria se separar de Portugal, uma revolta separatista. Joia, o que deu? Nada. A galera foi entregue, algum dedo duro falou todo mundo foi preso, acabou. E Tiradentes morreu enforcado e fatiaram ele em praça pública. E junto com a Inconfidência Mineira, pouco tempo depois, na Bahia tem uma Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana. A diferença é que a baiana é formada por pessoas pobres. Minas, objetivo, não pagar derrama, separar de Portugal. Bahia, separar de Portugal também, mas fazer o fim da escravidão, era formado por negros lá. Dá em nada também, mata 4 negão enforcado e dá em nada. Ah, só um parênteses, porque estava na prova, eu nem sei se foi a questão que eu coloquei. A Conjuração Baiana, ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates, que foi a galera que começou. Tem uma questão aqui, eu acho que não foi o que eu coloquei não, que o caboclo só de sacanagem, em vez dele pôr, a resposta era Conjuração Baiana, mas ele não pôs Baiana, ele pôs Revolta dos Alfaiates. Então toma cuidado, tá? Para acabar o Brasil colônia, é o finalzinho. Amados, em 1806 a 1808, lá na Europa, tinha um toco de gente chamado Napoleão Bonaparte, estava tocando terror. E Napoleão da França, isso aqui é história geral, queria dominar a Inglaterra e não conseguia, uma ilha. Aí ele criou, Napoleão, uma lei chamada bloqueio continental. Nenhum país pode fazer comércio com a Inglaterra, senão ele invade. Portugal não só fazia comércio, como ainda tinha dívida. Aí o rei de Portugal, Dom João, falou, ó, não dá para seguir esse acordo. Eu vou desobedecer e vou fazer comércio. Napoleão vai me invadir. Aí o que acontece por causa de Napoleão, em 1808? Na verdade é em dezembro de 1807, mas tudo bem. A família real portuguesa foge de Portugal, por causa de Napoleão, e vem para o Brasil. É a vinda da família real. Vem mais de 15 mil pessoas. Mas vem a galera todinha para o Rio, capital. Faz algumas mudanças lá na capital, para a elite, e aí começam algumas mudanças que até o Brasil todo. Para que a família real fugiu para cá? Uai, para continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Mas aqui tem um trem chamado Pacto Colonial. Colônia não pode fazer comércio com outros países que não seja metrópole. Aí o rei Dom João falou, vou acabar com o Pacto Colonial em 1808. Faz abertura dos portos às nações amigas. Portugal, Brasil agora pode fazer comércio com quem quiser. Acabou o Pacto Colonial. A gente não é colônia, só acabou o Pacto Colonial. A ideia era fazer comércio com a Inglaterra. 2 anos depois, cria o Tratado de Comércio e Navegação. É um tratado que fala, ó, todo país tem que pagar imposto para pôr produto aqui, mas se for Inglaterra, paga imposto menor. Ou seja, é uma ideia de privilegiar os produtos. É aqui que a nossa manufatura, a industrialização se ferra, que não dá para crescer. Em 1815, é a pergunta, eu acho que está aqui. Acontece o seguinte, Napoleão é preso, roda lá, Batalha de Waterloo, se ferrou. E os países que venceram Napoleão fazem uma reunião chamada Congresso de Viena. Qual é o acordo do Congresso de Viena? Galera, vamos voltar tudo como estava antes de Napoleão. Quem ele tirou do poder, volta. Tá, legal. Opa, Dom João, rei de Portugal, saiu por causa de Napoleão. Baseado nessa reunião da Europa, Congresso de Viena, era para Dom João voltar para Portugal. Eu estou em 1815. Mas Dom João não queria voltar, porque ele tinha medo que se ele saísse do Brasil, o Brasil fosse ficar independente. Falou, galera, do Congresso de Viena, eu quero continuar aqui no Brasil. Mas você não pode morar na colônia. Só tem 2 alternativas. Ou faz o Brasil ficar independente ou vou embora. Dom João Malandro achou a terceira alternativa. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou ficar. Só que o Brasil não vai ser mais colônia. Eu vou elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Ele fez isso só para estar de acordo com a reunião. Pronto, o Brasil agora é uma extensão de Portugal. Eu posso ficar? Ah, sim, pode. E ele não ficou independente. Eu continuo aqui. Beleza, tá bom. Só que 5 anos depois, em 1820, os burgueses portugueses estão lá em Portugal, pé da vida com Dom João, falam, pô, Dom João, o Brasil, olha meu dedinho, o Brasil faz comércio com os outros países sem precisar passar por Portugal. Nós burgueses de Portugal então não estamos ganhando nada. Falou, Aí a galera lá em Portugal se revolta. Esse porto aqui é a cidade lá de Portugal. Os burgueses se revoltam, obrigando Dom João a voltar, senão ele perderia o trono. Aí Dom João é forçado em 1820 a voltar, mas deixa o fiote.
Dom Pedro I. Não é um pequenininho. Já deixa o cara aqui com, se não me engano, tinha 21 anos, alguma coisa assim. Dom Pedro aqui. Aí Dom Pedro fica. Nesse período, os burgueses de Portugal começam a pressionar o rei. Ó. Agora a gente quer que teu filho volte também para o Brasil voltar a ser. Aí é nesse período que Dom Pedro se revolta contra o pai, 7 de setembro de 1822, levanta a espada de Grayskull e determina a independência do Brasil. Desligou. Dom Pedro, um português, fez a independência do Brasil. Acabou Brasil colônia. De todas as perguntas que estão naquele mapa ali, gente, a maioria era do período joanino. 2012, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, que foi em 1815, foi uma medida tomada pelo regente Dom João. Com o objetivo, tá perguntando, para que você transformou o Brasil em Reino Unido? Então vamos lá. Objetivo de aumentar seu poder, o poder do Dom João, seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um império que englobava as colônias espanholas na América. Então o Brasil virou Reino Unido porque Dom João passou a dominar também terras espanholas? Não. Unificar as coroas de Portugal e Espanha, que eram dominados pelos portugueses, país de Algarves. Gente, aqui é uma sacanagem. Quem está dormindo fala, tem um lance de Algarves mesmo. Eu estou lembrado dessa palavra. Mas está falando que o Brasil foi virado Reino Unido para que Portugal e Espanha se unissem. Não, isso aqui é União Ibérica, gente. Isso aqui não. C. Melhorar a defesa do Brasil contra constantes invasões franceses e ingleses que saqueavam as novas cidades litorâneas. 2 erros. Primeiro, os franceses invadiram e saquearam nós, principalmente no período do pau-brasil. É lá atrás, já passou. E segundo, o Brasil virar Reino Unido, aí ele vai ficar mais forte em que militarmente? Pula D. Satisfazer a cobiça das elites brasileiras. Virou Reino Unido porque a elite daqui queria. Com essa medida, tiveram acesso às minas de prata de hipotesia da Bolívia. Isso aqui o caboclo estava maconhado, não sei porque que escreveu. Não tem nada a ver Bolívia. Certinho anda, meu filho. De obter o reconhecimento da dinastia de Bragança, que é a família dele, lá em Portugal, por parte a reunião dos países europeus, Congresso de Viena, reunido na Europa, dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Por que você virou Reino Unido? Para eu estar de acordo com o Congresso de Viena. Ah, tá. Acabou. Brasil Império. Primeiro reinado e regencial, eu vou passar voando. Tem muito pouco. Então, vamos lá. Dom Pedro faz a independência. Não tem guerra na independência. No ato da independência não tem guerra. Vai ter alguns depois. E não tem participação popular. Jóia. Aí ele faz a nossa primeira Constituição do Brasil. Nós só temos 2 constituições no Brasil outorgadas, quer dizer, imposta. Esta e a de 1937, com Vargas. Já vou dar uma dica. Na tua prova, como você está fazendo prova para o Exército, se aparecer a palavra ditadura, só pode ser do Estado Novo de Vargas. Se você for fazer Enem, aparece em outros lugares. Mas no teu caso aqui é concurso para essa. E aí nessa Constituição, ele cria algumas leis. Então, separação do Brasil, de Portugal, o Brasil é monarquia. Aí esse é o principal, que inclusive era da questão. Cria um 4º poder, existia poder executivo, legislativo, judiciário, o safado me cria o poder moderador, que é um poder exclusivo do imperador, que está acima dos outros poderes. Então o imperador manda em tudo, inclusive na igreja. Tá? A ideia do padroado, que a igreja é subordinada, Dom Pedro pode escolher bispos, o voto era censitário. Clécio, voto para quê se você não vota em rei, imperador? O voto para os deputados e senadores que existiam. Censitário, quer dizer, só vota quem tem... Tá, coisa linda. E aí, durante o governo de Dom Pedro, nós tivemos 2 bagunças aqui. Uma foi em Pernambuco. Pernambuco junto com outras províncias, né? Mas Pernambuco liderou. Confederação do Equador. O que foi isso? Quando as províncias de Pernambuco, as províncias do Brasil lideradas por Pernambuco, quiseram se separar do Brasil. Por quê, meu pai? Porque não queriam se subordinar ao autoritarismo de Dom Pedro. Na verdade, eles queriam se separar por um motivo. Elas imaginavam que com a independência, tudo no Brasil fosse mudar. E não mudou. Ela falou, então a gente não quer não. Tá, legal. O que aconteceu? Nada. Tomaram um pau baiano e acabou. Matou o Frei Caneca, não deu em nada. Separou não. Teve também a Guerra de Cisplatina, com Dom Pedro I. O que foi isso? Existia uma terra, um território nosso, ao sul do Rio Grande do Sul, chamado Cisplatina, que era da Espanha, mas quando Dom João veio para cá, essa terra passou a pertencer ao Brasil. Jóia. Só que em 1825, a Argentina, nossos amigos,
Incentivaram a população de Cisplatina a se libertar do Brasil. E o Brasil não queria. Aí rolou uma guerra entre Brasil e Argentina. Os dois disputando a Cisplatina. A Argentina querendo tirar, para pegar para ela, e o Brasil querendo manter. O que deu? Eu falei que o resultado sempre é o mesmo. A gente sempre se ferra em tudo. A Inglaterra se meteu e a Cisplatina não foi nem para a Argentina, nem ficou com o Brasil. Cisplatina virou um país independente chamado Uruguai. Então, ou seja, perdemos terra. Perdi onde eu estava. Questão portuguesa. Em 1826, o pai de Dom Pedro, que está lá em Portugal, morre. E daí? Aí Dom Pedro, gente, quer colocar a filha dele no trono, lá de Portugal. E começa a ter uma disputa do trono português entre a filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória, e o irmão dele, São Miguel. Você fala, tá, o que isso tem a ver com isso? Dom Pedro fica usando dinheiro nosso para bancar essa disputa. Por que você falou isso, Clécio? Isso gera um aumento da insatisfação, Dom Pedro. Dom Pedro, que foi aclamado aqui, defensor perpétuo, coisa linda, maravilhosa, aqui já tinha virado capeta. Basicamente, a população está odiando Dom Pedro por dois motivos. Motivo político, ele era extremamente autoritário. Fez a Constituição sozinho, matou o pato, diabo quatro. Motivo econômico, ele estava levando o Brasil, faliu o Banco do Brasil, gastou dinheiro na Cisplatina, gastou dinheiro nosso com problema dos outros. Por isso, em março, gente, de 31, rola um episódio chamado Noite das Garrafadas. É um conflito entre um grupo de brasileiros contra um grupo de portugueses, aqui no Brasil, vindo para o Rio de Janeiro, onde Dom Pedro presencia aquilo, chega à conclusão que não querem aqui. E dia 7 de abril de 31, Dom Pedro abdica. Aí aqui sim, abdica para deixar o filho pequenininho. Dom Pedro II, vou passar voado, que só caiu uma questão desse assunto aqui, ó. Ah, não, isso aqui é do... Aí eu voltei, meu pai. O que eu fiz, senhor? Primeiro reinado. Regencial, vou passar voado. Regencial é um período, gente, onde o Brasil era governado pela regência trina primeiro, 3 governantes, e depois una. Esse período regencial é o seguinte, é o famoso tapa-buraco. Cadê o imperador, Dom Pedro I? Foi embora. Cadê o Dom Pedro II? Está muito pequenininho. Então você coloca regente para governar o Brasil provisoriamente. É nesse período até que os regentes criam um troço chamado Guarda Nacional, que é um exército paralelo para cuidar só de problemas internos. Externos é o exército. E eu vou falar o seguinte, é o período onde rola uma série de revoltas, aquela baixaria. A grande maioria, gente, são revoltas reivindicando melhores condições de vida. Revolta dos malês, dos negros na Bahia, balaiada, cabanagem, sabe nada. A maioria é isso. E acaba do mesmo jeito. Os regentes sentando o pau neles e não mudando nada. A única exceção à regra, que vocês têm um carinho especial nesse meio de revoltas, é a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, Rio Grande do Sul, por 2 motivos. Não é revolta de pobre, é revolta da elite do Rio Grande do Sul, os fazendeiros, se revoltando porque os regentes aumentaram o imposto sobre o charque, carne de sol deles. Eles estavam perdendo concorrência para o charque Uruguai e Argentina. Então eles se revoltam, e o segundo motivo que eu falei que era diferente. 1, porque é feito pela elite. E 2, tem mais ou menos um sucesso. O que a Farroupilha queria? Se separar do Brasil. E eles conseguiram. Durante 10 anos, 1835 até 45, o Rio Grande do Sul não foi do Brasil. Chegou um absurdo deles proclamarem até uma república. Tinha presidente e tudo. Bento Gonçalves e tudo mais. Acaba a Farroupilha, já com o Dom Pedro II, com um acordo. Aí o Rio Grande do Sul volta para o Brasil, subordina, o governo melhora a questão dos impostos, mas é a única que tem um certo sucesso. As outras não. E como é que acaba o período regencial? Gente, os regentes percebendo que está tendo um monte de revolta, falaram, Senhor amado, o Brasil vai se fragmentar, vai dividir, vai todo mundo morrer. O que a gente tem que fazer? Pôr o imperador de volta no poder. Porque quando tinha o Dom Pedro I, não era essa zona. Mas o imperador é moleque, ele estava com 14 para 15 anos. Só pode assumir com 18. Ó, meu dedo. Então faça uma alteração na lei. Alteração na lei para antecipar, fazer o moleque assumir o poder antes da hora. É o golpe da maioridade. E Dom Pedro assume com 15 anos de idade e começa o governo de Dom Pedro II. Só um parênteses. O Dom Pedro I, o governo primeiro reinado, 9 anos. Aí vem o período regencial, 31, 40, e vem o Dom Pedro II, 49 anos. Tá? Diferente. Esse aqui é o bacana, é o que cai mais questão na prova.
Basicamente, o que a gente tem de Dom Pedro II? Já começa em 47 ele criando um sistema político muito louco. Ele transforma o Brasil numa monarquia parlamentarista. Show! Só que é um parlamentarismo diferente, porque estamos falando de Brasil. No parlamentarismo tradicional, o parlamento, através da figura do primeiro-ministro, ele está acima do rei. No nosso caso aqui, o rei manda. Ué, Clécio, mas o rei já é mandado. Para que você faz isso? Só para poder ficar alternando os partidos da época, liberal e conservador, e para poder preservar a imagem dele. Qualquer problema, a bronca vai para o parlamento. Dura até o final. Gente, vocês verem como é que o troço funciona, isso aqui eu vou só passar. Nós só tivemos uma revolta no Dom Pedro II, que foi no comecinho. Só uma em Pernambuco, para variar. Revolução Praieira, que é uma espécie de continuação da Confederação do Equador. É uma galera que queria separar, não conseguiu, resolveu. E agora vem a parte bacana. Agora inicia-se o 4º ciclo econômico. O café começa na metade do período regencial, mas ele ganha força aqui. Começa em 2 lugares. O primeiro lugar foi o Rio. E depois se expande para São Paulo. Todo mundo que sabe que dos dois, o que se desenvolve mais é... Tá? Que vai se modernizar, vai acabar com a escravidão mais cedo. E é nesse período que cresce muito imigração no Brasil. A gente atrai imigrantes, principalmente italianos, alemães, para vir para o Brasil trabalhar nos cafezais. Cresce a quantidade de imigrantes. E agora aqui vem as baixarias, gente. Que é legal. Olha só, foi junto aqui que nós tivemos um surto, um suspiro industrial só. Um cara chamado Barão de Mauá, ele aproveitou o período que o Brasil estava legal com o café ganhando dinheiro e resolveu investir em industrialização. Inicialmente, a gente teve até um apoio. Dom Pedro cria em 44 uma lei chamada Tarifa Alves Branco. Sabe o que ela diz? Que qualquer produto estrangeiro que entrar no Brasil vai ter que pagar um imposto altíssimo. Uai, Clécio, isso é para valorizar o produto interno. Uai, isso é para valorizar a industrialização. Isso é para valorizar o Mauá. E a industrialização nossa começa a crescer. Só que o Mauá adquire poder demais, gera uma concorrência com o próprio imperador, e aí só para vocês saberem, em 1860, rei ou imperador, tanto faz, ele acaba com essa tarifa, os impostos ingleses baixam, os produtos ingleses entram com facilidade, concorre com o Mauá, e Mauá falha. Ou seja, a industrialização cresceu e logo caiu, acabou. E aí vem um negócio engraçado, gente, agora aqui é uma sequência, tá, que eu vou pôr. Todo mundo sabe que nessa época aqui a Inglaterra, história geral, já havia feito a Revolução Industrial. Tudo que a Inglaterra mais quer é mercado consumidor. Beleza? Então ela quer que os negros no Brasil fiquem livres. Por questão humanitária? Não. Porque negro, se for livre, consome. Só que ela não pode mandar no Brasil. Só que ela começa a pressionar. Primeiro, em 45, a Inglaterra, não é Brasil, cria uma lei chamada Bill Aberdeen. É uma lei que diz, qualquer navio negreiro que foi encontrado no Atlântico, vindo da África para cá, se a Inglaterra achar, ela prende ou afunda. Então, com a lei Bill Aberdeen, o Brasil já fica meio complicado de trazer escravo. Por quê? A Inglaterra vai afundar. 5 anos depois, o Brasil só confirma essa lei. Dom Pedro cria uma lei chamada Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico internacional. Pode ter comércio interno, eu posso pegar de Bahia, Pernambuco, mas do lado de fora eu não posso trazer mais. E essa lei, no mesmo ano, acompanhada pela Lei de Terras, 1850, onde Dom Pedro diz o seguinte, imagina eu, fazendeiro do Rio, que Rio usa mão de obra escrava, São Paulo vai usando livre. Pô, Dom Pedro, eu não posso trazer negão de fora, mas eu preciso de gente trabalhando. Dom Pedro fala, sem estresse. Eu criei uma lei, no mesmo ano, falando que você só pode adquirir terra comprando. Daí, pobre não tem dinheiro para ter que comprar terra. E daí, os pobres vão trabalhar para vocês no lugar dos negros. Só que com mão de obra assalariada. Pronto, você não pode trazer negão? Não, pega os pobres no Brasil, que está pipocando, e põe isso para trabalhar. Show. E aí vem uma sequência de leis abolicionistas. Lembra? Dom Pedro ele vai acabar com a escravidão, mas a ideia era acabar com a escravidão. Primeira lei, não pode trazer negro de fora. Segue a sequência, 1871, não pode nascer mais escravo. Lei do ventre livre, que serviu para nada. 1885, não pode agora ter negro velho, escravo velho. Lei de sexagenário, acima de 60 anos está livre, que também não acontecia. Até chegar, finalmente, em 1888, Lei Áurea. Só como curiosidade, é exatamente 1 ano antes da proclamação da República. Ó. Por quê? Vou explicar lá no final, relaxa. E aí a outra coisa que vocês vão ter um carinho no coração. No final de Dom Pedro II, governo de Dom Pedro II, o Brasil se envolve numa grande guerra. Para ser sincero, é a única grande guerra, né, que a gente se envolve. É a famosa Guerra do Paraguai, que você em casa vai ler um pouco mais a respeito e tem um carinho especial. O que aconteceu? O Brasil já tinha tido uns probleminhas
com a Argentina, Uruguai, deve estar. Tem até uma questão que caiu, guerra de Rosas na Argentina, de Aguirre, de Oribes no Uruguai, mas vamos para o que interessa. Basicamente, a guerra do Paraguai foi o seguinte, vou falar aqui rápido uma sequência, assim. Dentro do Uruguai, tinham dois partidos disputando o poder, Blanco e Colorado. Blanco apoiado pelo Paraguai, Colorado apoiado pelo Brasil. Resumo, o partido... Eu vou mudar os dedos porque fica complicado. O partido Colorado, que é apoiado pelo Brasil, vence, assume o poder no Uruguai. Aí sequência, hein? Por causa disso, o Paraguai fica pé da vida com a gente. Aí ele corta relações com o Brasil. Por causa disso, o Brasil proíbe que o Paraguai navegue no Rio do Prata, que passa vários países. Só um detalhe, Paraguai é um país que não tem saída para o mar, não tem praia. Então o rio para o Paraguai é essencial, é por ele que faz comércio. Paraguai corta relações com a gente. Por causa disso, a gente proíbe o Paraguai de navegar no Rio do Prata. Por causa disso, o Paraguai invade a gente, o Mato Grosso. Aí começa a Guerra do Paraguai. Brasil governado por Dom Pedro II e o Paraguai governado por um ditador chamado Solano Lopes. Só que nesta guerra, o Brasil não entra sozinho. Ele entra com mais dois países. Brasil, Argentina e Uruguai, que forma a Tríplice Aliança contra o Paraguai. A Argentina e o Uruguai sai logo depois. Que inclusive ano passado colocaram aquela questão judiando, lembra? Quem estava liderando a Tríplice Aliança, que era o presidente da Argentina, inclusive, que ele liderou só no começo. Depois o nosso Duque de Caxias passa para o comando. Aí o Brasil luta, vou resumir, vence, 1969, acaba a Guerra do Paraguai, Duque de Caxias, que era o pacificador, que ele já tinha acabado com a farroupilha, com a balaiada, ele sai da guerra, o Conde D, genro de Dom Pedro, continua a guerra com o intuito de pegar Solano Lopes, faz uma devastação no Paraguai, a gente ganha a guerra. Só que, ao ganhar a guerra, deixa eu ver se é o próximo aqui. Não. Ao ganhar a guerra, a gente trouxe 3 problemas no finalzinho para o Brasil, que o Império acaba pautado em 3 problemas, você deve lembrar. Questão militar, questão religiosa e questão abolicionista. Quais são? Questão militar, que é essa aqui. O exército vence a Guerra do Paraguai e volta vitorioso, ansiando, desejando maior participação política. E Dom Pedro não dá. Aí os militares ficam bravos com ele. Questão religiosa. O Papa da Igreja decide que membros da maçonaria não podem participar dos rituais católicos. Dom Pedro era maçom, ele não aceita essa regra do Papa, desentende com a Igreja. E a terceira que já está no quadro, abolicionista. Dom Pedro, em 1888, acaba com a escravidão com a Lei Áurea. Foi a filha dele que fez. Sim, mas foi o governo. Ao acabar com a Lei Áurea, o grupo dos escravocratas, que tinham escravos, que era o único grupo que apoia Dom Pedro, fica contra ele. E aí compete ao exército tomar a frente e expulsar Dom Pedro do Brasil. O exército, pautado numa ideia chamada positivismo, que visa o progresso, a ciência, expulsa Dom Pedro, e para não ter risco de uma família dele assumir, muda a forma de governo. É feita a proclamação da República. Acabou o Império. E por causa disso, eu falei que o que mais cai na Segunda Império é a Guerra do Paraguai. 2014. Entre as causas da Tríplice Aliança, era para ter escrito Guerra do Paraguai, só que o cara escreveu Tríplice Aliança. Temos então vamos aqui de baixo para cima. Apresamento do navio Marquês de Olinda, que levava o presidente da província de São Paulo. Causas, não foi por isso, até porque houve um apresamento por curiosidade. Esse mesmo nome, só que era o presidente da província do Mato Grosso, que estava aqui. Desejo do presidente Solano Lopes, que é o do Paraguai, em anexar o Uruguai. Eu até discuti quinta-feira com o pessoal aqui. Essa era a mais próxima, porque o Solano Lopes queria montar o Grande Paraguai e anexar até o Uruguai. Queria. Olha, porque essa questão está errada. Mas não foi isso que fez começar a guerra. Estou perguntando causa. Interesse da Inglaterra em dominar o mercado de exportação. Erva mate, gente. O que entrou erva mate aqui? Controle sobre as exportações de prata e estanho vindo da Bolívia. É a segunda, que tinha outra questão da Bolívia aqui também, não era? Que eu coloquei? Nada a ver com Bolívia. O certo, disputa pela livre navegação na Bacia do Prata. A guerra, lembra? O Brasil proibiu Portugal de navegar na Bacia do Prata. Aí ele invadiu Mato Grosso. Acabou. República. Voar.
Gente, a República todinha ela é conhecida. Desde a proclamação até a entrada de Vargas, é o que nós chamamos de República Velha. Tá? Sendo que o comecinho, com os militares governando, é a República da Espada, porque tinham 2 presidentes militares, Deodoro e Floriano. Então vamos lá começar o primeiro. Deodoro, primeiro presidente da República, não foi eleito, assumiu com a proclamação da República. Tá? Dom Deodoro já faz 2 coisas. Um plano econômico chamado encilhamento, para ver se a economia cresce um cadinho mais, que basicamente era um plano econômico onde o governo ia produzir muito papel moeda sem lastro, dinheiro que não tenha riqueza mineral, para poder emprestar para fazendeiros industriais. Coisa linda, dá tudo errado. Surge empresa fantasma, o povo pega o dinheiro do governo, não devolve, é uma desgraça. E faz a nossa segunda Constituição do Brasil, ou primeira Constituição da República, 1891, promulgada, bonitinho. Basicamente, qual é a principal característica dela? O poder moderador acabou e o voto não é mais censitário. Voto direto e livre. Oba, todo mundo vota. Não, porque ao colocar livre, ele põe alguns impeditivos. Mulher tá fora, tu já tirou um pedação. Menor de 21 anos tá fora e essa que pegou. Analfabeto. Mas 90% da população era analfabeto. Então vai votar um pessoal pequenininho. E só um detalhe que esqueci de falar. O voto é direto, mas ele era aberto. Não era secreto. Isso é que vai dar justificativa para um problema aqui. Bom, aí depois, inclusive, tem uma eleição indireta de Deodoro. Ele vira presidente direto, fica só alguns meses, renuncia, e vem o vice Floriano Peixoto. Que ocorre 2 revoltas rápidas aqui, gente. Uma é da Marinha, que não concordava com o Floriano. Outra é no Rio Grande do Sul, que não concordava com o autoritarismo dele. As 2, Floriano dá um pau neles. Vamos que interessa. Depois vem os civis. Aí aqui, gente, vem aquela sequência de presidentes, aquele bando de nome feio, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha. Lembra aquela sequência? Todos eles eleitos diretamente pelo povo, sabendo que o povo é limitado, né? Através do voto de cabresto. Como assim, Clécio? Vamos lá. É nessa época que se predomina a política café com leite, acordos de presidências vêm de São Paulo e Minas, os 2 estados fazendo acordo, que são os estados mais ricos. Políticos governadores, é o candidato a presidente fazendo um acordo com o governador de estado para o povo votar nele. E através do voto de cabresto. O voto é aberto, então os coronéis, como eram chamados, que são os latifundiários, forçavam a população a votar no candidato que eles quisessem. Lembrando que na época a votação era cheia de fraude. Economia, continua o café, café já é Dom Pedro. Continua café. Por isso quem manda no Brasil são os cafeicultores, barões do café. Só que nós temos 2 coisas pequenininhas aqui nessa época. Temos o ciclo da borracha, que foi igual à indústria. Cresceu, deu muito dinheiro, porque o Brasil tinha um monopólio da borracha, lembra? Foi nessa época, inclusive, que nós produzimos muita borracha no Acre, que era da Bolívia, e nós compramos, Tratado de Petrópolis. Mas depois acabou o monopólio, a Inglaterra passou a produzir, a borracha caiu. E a indústria, é o crescimento da indústria, só que a indústria cresce com o dinheiro do café. É onde começa um crescimento tímido da indústria brasileira, principalmente São Paulo. E aí, durante a República Velha, nós temos N revoltas, cada um por um objetivo diferente. Canudos, que é a única revolta que ocorre ainda no século XIX, essa questão caiu no ano passado, é 1896, aqui é tudo 1900. Canudos, na Bahia, liderança religiosa, Antônio Conselheiro, um grupo de pobre que não paga imposto e não quer seguir a República. Basicamente é isso. O governo vai lá e mata todo mundo, acabou. Contestado, Sul, fronteira de Santa Catarina, com o Paraná. Mesma coisa, líder religioso, João Maria, que é uma galera que não queria seguir o governo. A diferença aqui, que o governo queria passar uma estrada de ferro no meio, eles não queriam sair, mata todo mundo. Acabou. Cangaço, são os bandidos do Nordeste, tentam escapar da miséria. Aí aqui agora na cidade. Revolta da Vacina, Rio de Janeiro. Basicamente o governo começa a modernizar o Rio para atrair investimento, pega os pobres, soca no morro, dá um surto de varíola e o governo obriga uma vacinação à força sem informação. O povo alopra, se revolta, pau em todo mundo e toma vacina. Acabou. Tenentismo. Basicamente são uma categoria só do exército, não é o exército todo. A ala de oficiais mais jovens, os tenentes, se revoltam contra a política da época. Que política, Clécio? Política de voto aberto e tudo mais. Se revoltam, faz até um episódio chamado 18 do Forte de Copacabana, onde os tenentes mostram o seu descontentamento à política da época. Toma paulada, morre. Minto, sobra 2, mas morre os outros 16. E coluna prestes a continuação. Alguns tenentes alopram mais, abandonam o exército, vira guerrilheiro,
liderados por um capitão chamado Luiz Carlos Prestes, daí o nome, e passa a percorrer o interior do Brasil fazendo protestos contra a República. Daí nada, toma um pau, foge para a Bolívia. Mas pelo menos demonstra que uma parte do exército está contra a política da época. E aí vem a questão. Eu falei que são 5 só. No dia 5 de junho de 1922, jovens oficiais resolvem abandonar o forte, marchar pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para enfrentar as forças legalistas. Esse episódio, conhecido como os 18 do Forte, que eu acabei de falar do tenentismo, foi... Vamos lá. Provocou imediatamente a queda do último presidente. Eu falei que a revolta não deu, então não provocou nada. Provocou a renúncia, é o mesmo argumento da letra A. Se tivesse provocado, tinha dado certo. Levou o governo federal a transferir a escola de formação de oficiais do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Não mudou nada. Isso aqui, na verdade, aconteceu durante a revolta da vacina, tá? Alguns oficiais queriam apoiar a população, o governo, para evitar problema, mandou a galera lá pro sul. Depois voltou pro Rio. Mas não teve êxito nenhum. Deu início a um período ditatorial, interrompido apenas com a Revolução de 30. Aí é sacanagem quem está desavisado. Essa é militar e ditadura. Primeiro, que não é necessariamente. Segundo, que os tenentes não ganharam. O certinho originou o movimento denominado... Ah, porque aqui não fala, né? Ele fala jovens oficiais. Se ele fala... Tenentes resolveram... Você matava aqui. E aí vamos para o nosso glorioso. Vargas, 15 anos de governo. 30 a 45. Vargas começa... Porque rolou em 1929 a quebra da Bolsa. O café nosso caiu. Minas e São Paulo se desentenderam e quebraram o acordo. E aí São Paulo vai fazer uma votação diferente de Minas. São Paulo lança Júlio Prestes, Minas vai lá no sul pegar Vargas. Rola a eleição, São Paulo ganha. Getúlio pé da vida com a ajuda do Exército, dá um golpe. Revolução de 30. E aí ele já acaba com a Constituição, coloca interventores, fecha o Congresso, a baixaria danada. O único estado que se revolta com Vargas é São Paulo, porque ganhou a eleição, não levou. Faz uma revolução em 32, tentando tirar Vargas. Não consegue, apanha. Mas pelo menos eles conseguem a criação de uma nova Constituição que Vargas faz. É uma Constituição extremamente democrática, ela é conhecida pela Constituição das Leis Trabalhistas. Mas essa Constituição ela ficou famosa também porque deu à mulherada o direito de voto e acabou com o voto aberto. A partir daqui o voto é secreto. Apesar de ser direto, Vargas é eleito indiretamente. E aí, na época tem 2 partidos políticos que brigavam o poder. A IB, com tendências fascistas, que apoia Vargas. A ANL, com tendências socialistas, que é contra Vargas. Vargas sempre foi anticomunista. Tanto que a ANL tenta dar um golpe em Vargas com a ajuda do Luiz Carlos Prestes, aquele da coluna Prestes. Saiu do Brasil, virou comunista e voltou. O que dá certo? Nada. É preso, tem até o episódio da Olga, que é mandado para a Alemanha e morre. 37, Vargas malandrinho fala, caramba, vou ter que ir embora. Aí ele simula um golpe, plano COI. Vargas fala que os comunistas querem dar um novo golpe e por isso ele tem que cancelar a eleição. A população acredita, o plano era falso. Ele cancela a eleição e continua como presidente ad eterno. É a partir daqui que inicia a ditadura de Vargas, Estado Novo. Por que é ditadura? Porque não tem eleição para presidente. Aí, a partir daqui é censura controlada pela DIP, congresso fechado, interventores, tudo. É feita uma nova Constituição, pena de morte, tudo mais. Porém, Vargas, apesar de tudo isso, ele praticava uma coisa chamada populismo. Basicamente é o quê? Dar benefícios para o povo em troca do controle. Funcionava? Funcionava. Deu leis trabalhistas, fez N coisas, tinha a Hora do Brasil, fazia um monte de coisa. DIP, que é o órgão de propaganda, responsável por fazer essa doutrinação. E, aí aqui acaba. O último ciclo econômico foi o café, que se lascou aqui. Então, Vargas continua tendo agricultura, tá, gente? Café, açúcar, um monte de coisa. Mas o carro-chefe, a partir de agora, será indústrias de base nacionais. Vargas é exageradamente nacionalista. Pode entrar capital estrangeiro? Pode, mas para fazer indústria nacional. Tá? Companhia Vale do Rio Doce, Siderúrgicas de Volta Redonda, a Petrobras, que ele vai criar mais na frente. Tudo isso é ele que cria. Então a economia gera emprego pra caramba. Mas aí vem a desgraça, que é a Segunda Guerra, que vocês vão ter carinho no coração. Guerra do Paraguai é a primeira, segunda é Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial começa, é assunto de história geral. Tá? O Brasil começa neutro.
Por que neutro? Porque de um lado está os Estados Unidos, que a gente fazia o comércio com ele. Mas do outro lado está a Itália e a Alemanha fascista, que Vargas tinha simpatia. Aí até 42, por pressão norte-americana, que banca a gente, dá dinheiro para usar o nosso território como base de abastecimento dos seus aviões, a Alemanha funda nossos navios, aí não tem jeito, a gente entra na guerra contra o chamado eixo, que é Alemanha, Itália e Japão. Só que essa, diferente da primeira, a gente entra na guerra efetivamente, através da FEB. Nós mandamos nossos militares lá para a Europa pro pau comer, vírgula. E aí o Brasil luta na Segunda Guerra toda. Não! O Brasil só vai para um lugar. Onde? Itália. Ah, Clécio, tem relatos deles em outros pontos, mas oficialmente a gente só lutou na Itália, onde vencemos a Batalha de Monte Castelo, Batalha de Montese, tropas brasileiras na capoeira deram paulada em nazista lá. Qual foi o problema para Vargas? A guerra acaba, a Alemanha perde, ou seja, o time que nós entramos ao lado ganha, mas gera uma contradição. Os militares, ao retornar da guerra, vêm com a ideia: acabamos com a ditadura dos outros, mas vivemos... Aí não dá. Começam a pressionar Vargas para sair. Ele tenta desesperadamente, faz o queremismo, que é o povo sair na rua pedindo para ele ficar, mas não tem jeito. Ele renuncia. Dica! Se aparecer povo, camadas populares, contra Vargas, tá errado. Mesmo durante o Estado Novo, quem põe pressão para ele sair são os militares, não é a população. E aí Vargas sai, é eleito o general dele, Dutra, que faz uma nova Constituição. Na verdade é 46 aqui, tá? Começa a Constituição para acabar com a ditadura do Estado Novo, extremamente democrática. Vem o governo Dutra, onde nós tínhamos um crescimento econômico, mas Dutra consegue fazer a nossa economia cair. Por quê? Guerra Fria, a gente fica ao lado dos Estados Unidos e deixa entrar muitos produtos estrangeiros dos Estados Unidos. A grana que juntamos com Vargas, gastamos comprando produtos estrangeiros. Aí tem uma nova eleição. É eleito Vargas. É a única vez na vida que Vargas é eleito pelo povo. A outra lá foi indireta, a outra foi golpe. Aí ele entra, só desgraça aqui. Todo mundo, tirando as chamadas populares, fica contra Vargas. Os empresários ficam chateados porque ele aumenta o salário em 100%. A UDN, o Partido Comunista porque ele era anticomunista. A UDN queria que ele trouxesse empresas de fora, ele não deixa. Os Estados Unidos queriam explorar nosso petróleo, ele não deixa, cria a Petrobras. Os militares reclamavam que estava com baixo salário, a imprensa falava que era corrupção, e aí, para piorar a situação, em 54, um inimigo político de Vargas, um jornalista chamado Carlos Lacerda, sofreu um atentado. Morreu não, mas sofreu um atentado. Estava envolvido no atentado o segurança de Vargas, Gregório Fortunato, e a responsabilidade caiu para cima dele. Então os militares, pela segunda vez, pressionam: Vargas, tem que sair porque você mandou matar o cara. Não mandei, cala a boca, você tem que sair. Vargas, de novo, renuncia, só que agora ele renuncia à vida. Suicida-se. Vargas suicidou. Versão oficial, que é o que está na prova. Ele morre com suicídio. Ponto. Acabou. No boteco. Boteco a gente conversa outras coisas. Aqui, morre com suicídio. Acabou. Questão de Vargas. Em 45 chega o fim do Estado Novo, implantado pelo presidente Getúlio Vargas. Entre as causas para o fim do Estado Novo. O Estado Novo é o primeiro, o começo daqueles 15 anos primeiro. Por que acabou? Vamos lá. Causas, entre as causas. A Revolução de 45, o Estado Novo acaba em 45. Realizado pelos sindicatos e apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que ela é pausa trabalhadora contra ou a favor de Vargas. Então não pode ser isso. Eu falei que não foi o povo que pôs ele para fora. Vamos tentar outro. Atuação do movimento estudantil, liderado pela UNE, que assumiu o poder apoiando o Partido da União Democrática. O DN era contra ele, mas estudante, gente, é junto com os trabalhadores. Apoiava Vargas. Não pode estar aqui. Pressão norte-americana, obrigando Getúlio Vargas a extinguir o Estado Novo e tornar o país uma democracia. Essa era a mais bonitinha. Tá? Só que a gente acaba porque os Estados Unidos, um outro país, estão pressionando Vargas a sair, não é por pressão externa que ele sai. Tira. Perdi. Adesão de Getúlio ao fascismo. Vargas tinha uma simpatia com o fascismo, Clécio. Continua lendo. Propiciando que ele implantasse no Brasil um regime semelhante. Mas ele não sai em 45? Mas propiciando que ele iria fazer. Gente, esse item estaria errado pelo mesmo. O fato dele ser fascista não é isso somente que coloca ele para fora. Ele tem simpatia. Sabe por que não? Pausa. Porque desde que ele cria o Estado Novo, ele já possuía uma simpatia com o fascismo. E ele não saiu.
Ele vai sair lá na frente, 45. Mas então por que ele sai? Risca, meu filho. Ah, vai! Aí. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado das democracias, Estados Unidos, França, Inglaterra, são parentes, gente. Oficialmente, assim, corretamente, esse item aqui caberia um pouquinho de recurso, porque quando eu falo ao lado das democracias, o lado que a gente entrou, que é os aliados, tem a União Soviética, que era controlada por Stalin. Mas não vamos discutir isso, que é a história geral. Vamos lá. Ao lado das democracias, criando uma situação interna contraditória, pois o país viveu naquele uma ditadura. Acabei de falar. Bate na ditadura dos outros, acaba. Acabando! Essa aqui é o final. Gente, eu vou resumir. Juscelino Kubitschek, basicamente, ele tem um plano de meta, 50 anos em 5. Como? Associar capital nacional com capital estrangeiro, sendo que a prioridade vai ser estrangeiro, com indústria de bens de consumo, carro. Meta síntese, transferir a capital para o interior, para interligar e fazer uma integração de estados, não é para acompanhar esse econômico. Criação de Brasília. Show. Acabou. Ele fica o final do governo dele todinho. Jânio Quadros é o que vem depois, eleito. Política interna primeiro. Jânio cria uma série de medidas, corta gasto do governo, mas cria umas medidas chamadas doida, lembra? O lance do biquíni, briga de galo, uns troços meio sem sentido. E externamente, esse aqui é o problema. Ele cria umas medidas mais surtadas. O Brasil é capitalista, a gente está na Guerra Fria e ele me dá medalha para Che Guevara e volta a ter relações com a União Soviética. Porque ele é comunista? Não. Ele queria mostrar para os Estados Unidos que temos uma política externa independente, livre. O que dá? Nada, ele renuncia na louca. 7 meses depois. Falando que forças ocultas me pressionam. Pronto, acabou. Vem o vice dele, João Goulart, não foi eleito presidente. Entra com crise política, porque João Goulart, todo mundo acreditava que ele era comunista. E eu não quero um presidente comunista no auge da Guerra Fria. Ele estava até na China, inclusive. Aí dão um jeitinho para ele assumir. Transforma o Brasil, pela segunda vez na história, em parlamentarista. Só que aqui república. Traduzindo, João Goulart vem, assume como presidente. Mas quem manda no Brasil mesmo é o primeiro-ministro. Então ele pode ser comunista porque o poder dele é... Só que aí ele consegue em 63 fazer um plebiscito, o Brasil volta a ser presidencialista, aí ele tenta pôr em prática as reformas de base, onde o que pega nelas é a reforma agrária, que na época a galera associava o socialista. Os militares não permitem isso, principalmente quando ele dá um discurso falando que vai pôr em prática, e ele interfere numa questão da Marinha lá, passando por cima da autoridade do comandante da Marinha. E em 63, os militares fazem a Revolução Gloriosa. Ou se quiser saber, Revolução Democrática Brasileira, de 64. Porque antes tinha rolado uma tal de Marcha da Família com Deus. Tá? Aí começa o governo militar, que eu só vou falar em 2 frases. Tem 5 presidentes, todos eles eleitos indiretamente. Nunca caiu questão disso, então você voado. Pega o regime militar e divide em 2 partes. Os 3 primeiros presidentes é assim: repressão sem liberdade política, mas crescimento econômico. Os 2 últimos presidentes são abertura política, começa mais da liberdade, mas situação econômica, crise. Pronto, acabou. Vê o regime militar todo, começa o governo Sarney. Quem lembra que o finalzinho, para acabar, tinha sido eleito indiretamente um tal de Tancredo, morreu, e aí ficou no lugar dele Sarney. Onde o Sarney faz um plano cruzado, que é aquela história de tabelar o preço dos produtos para conter a inflação. Não dá certo. Cria a nossa atual Constituição, é onde analfabeto vota, agora, opcional. Aí depois dele entra o Fernando Collor, que é o que faz o plano Collor do dinheiro, lembra? Da poupança que pega. Recebe por denúncias de corrupção, é comprovado, ele é expulso, impeachment. Aí vem o vice dele, Itamar. As únicas questões que caíram de redemocratização foram 3, ao longo dos 7 anos. As 3 questões foram sobre... Plano Real, que uma das perguntas é essa, infantil, ele ocorre durante o governo de... Só que a desgraça é porque quem fez foi o ministro dele, Fernando Henrique Cardoso. Basicamente é criar uma moeda nova equiparada ao dólar. Tá? A gente colocava juros altíssimos para atrair investimento e comparava ao dólar. Foi o único plano que deu certo. Deu tanto certo que o ministro dele virou presidente, Fernando Henrique, mas o Plano Real é no governo do Itamar. Tá? Começa um processo de privatizações, é o governo falar, o Estado tem que intervir o mínimo na economia. Ele privatiza o setor
Telebrás, Vale do Rio Doce, parte da Eletrobras. Ele é reeleito, é a primeira vez na história, porque em 97 ele faz uma emenda à Constituição permitindo a reeleição. Se aparecer na tua prova algum presidente sendo eleito 2 vezes seguida, esse foi o primeiro. Não existe daqui para trás. Em compensação, daqui para frente é tudo dobrado, né? Fernando Henrique de novo. Aí tem um problema de recessão econômica, os investidores internacionais tiram o dinheiro nosso. Veio Lula, com os programas sociais, fome zero. Isso aqui, gente, eu estou dando de crédito, não deve cair na prova, não. Reeleito, Lula 2, com o PAC, que é uma associação de capital particular com o Estado. Aí vem Dilma 1, Dilma 1,5, aqui embaixo. E acabou. Tanto que eu nem tenho questão, ó, isso aqui, não tem. Porque caiu quase nada. Amados, obrigado a todos. Foi rápido, voado, mas é para te dar um panorama geral. Para quem não estava nas minhas aulas antes, pergunta. Pegue no site todas as provas, responda, vê se tu consegue. Aquilo que você não entendeu, tem um gabarito, mas você não entendeu, quinta-feira eu estou em aula aqui. Mesmo que você esteja em casa, faça as perguntas. Tá bom, gente? Quinta-feira a gente se encontra, no mais tardar, quem não é meu aluno aqui, domingo eu estou com vocês lá, que eu vou chegar lá para a gente fazer a prova. Tá bom, gente? Boa prova para vocês. Até mais. Obrigado.